Aí vem o Abel Ferreira, bota os caras pra correr, todo mundo corre, dá carrinho, vem pra cá, vem pra lá. Ah, jogo lá contra o Bahia, lá em Salvador, 2-1. Você sabia que a derrota pro Internacional não só afundou o Corinthians, como custou milhões aos cofres do clube? Pois é, o que parecia só mais um jogo ruim virou o estopim para uma decisão pesada, a demissão de Dorival Júnior. O clube já se posicionou oficialmente através de nota, mas a gente vem reiterar e, por respeito a toda a imprensa, torcedores, todo mundo que acompanha, reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. A gente traz uma palavra aqui de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, 2 títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, nós entendemos, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians. E queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas. Teve períodos de treinamentos maiores, data FIFA, eliminação do Paulista. Então, a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado. Os resultados realmente não vieram. 9 jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, uma ansiedade nas ações em campo, então é uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas com respeito, com maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Mas calma, porque a reação da torcida e da mídia foi ainda mais pesada. O Corinthians foi derrotado pelo Internacional em um jogo que expôs, mais uma vez, os problemas do time dentro de campo. Rapaz, ô Pedro, o que acontece, cara? Você entra no Diplac é só pra falar de desgraça do nosso Timóteo, cara. Eu queria trazer você aqui pra falar de um título, pra falar de uma boa vitória num clássico, mas não acontece isso, ô Pedro. Seja muito bem-vindo, bom dia pra você. E assim, ó, o quanto que o Corinthians tem que correr pra acertar esse nome, tendo em vista essa semana importante, Libertadores e Clássico no final de semana. Bom dia, Piero. Bom dia, Vitor, Ilcinho, VSR, Dom, Ricardo Martins. Cara, não tinha muito pra onde fugir essa demissão, né? Mas eu concordo com o Ilcinho, tá? Essa parada de falar que o Corinthians não ataca bem a 9 jogos é uma doideira. O Corinthians é um time que precisa estar com um jogo de alto nível, dando a vida contra um adversário forte, para quando provocado conseguir competir e fazer um bom jogo. Mas na prática, o Corinthians é um time que ataca mal há muito tempo. E o atacar mal agora virou uma coisa dramática, que é não conseguir levar perigo ao adversário, né? São vários jogos em que o Corinthians mal leva perigo. Não tem jogador de drible, não tem capacidade de infiltração. É muito fácil jogar contra o Corinthians e se defender contra o Corinthians. Você falou sobre a Libertadores, Vitor. Meio de semana, por enquanto quem tá dando os treinos é o William, né? William Batista, técnico do Sub-20. Ele não tem a credencial da Conmebol, né? Pra treinar no meio de semana. Então o Corinthians corre aí contra o tempo para ter um treinador no jogo contra a Platense. Primeiro jogo do time argentino, primeiro jogo internacional do time argentino, e o Corinthians em crise para a estreia da Libertadores. Você teria demitido o Dorival, já que você entende também que o time você não concorda com o que falou o Marcelo Paz, no sentido do time já ter sido muito bom e hoje não está sendo aquele time? Não. Enfim. Cara, teve momentos, né? Na live do André a gente debateu isso no último jogo, e eu falei que eu ainda não demitiria. Mas, cara, do jeito que foi o jogo contra o Inter, eu acho que com o empate ele já seria demitido, sendo bem sincero. São muitos jogos sem conseguir produzir nada, né? 2 meses, acho que é um tempo suficiente para você dar a chance do técnico recuperar o futebol, né? E são muitos jogos sem vencer, o Corinthians está com 10 pontos em 10 jogos. Não é possível que o Corinthians vai fazer mais um Campeonato Brasileiro de meio de tabela para baixo. Cara, é inaceitável um negócio desse. Uma coisa é não brigar pelo título. Outra coisa é ser um coadjuvante, e quando não é coadjuvante, é porque está sendo protagonista de uma briga contra o rebaixamento. Isso é inaceitável. Então, o Corinthians está num momento que, sinceramente, eu não via uma alternativa
A demissão ela era inevitável. Foi uma semana em que teve visita de organizada ao CT, então era um jogo para uma resposta. E a resposta foi um time que não criou nada. Então, vai além do... eu acho que tinha que demitir ou não. Não tinha como segurar. Simplesmente ele já entrou no jogo. Se não vencer, seria demitido. Ainda mais com a atuação do jeito que foi. Daqui a pouco, só para passar para a galera, daqui a pouco a Priscila vai entrar... A média de 1 ponto por rodada cai no brasileiro de pontos corridos. Brasileiro, pontos corridos, 20 clubes. A média de 1 ponto por rodada rebaixou todo mundo. Só para colocar aqui... Eu só tô olhando o celular porque todos os times que fizeram, perfeito. todos os times que fizeram 1 ponto por rodada ou menos foram rebaixados. No só para deixar claro que daqui a pouquinho a gente vai fazer contato com a Priscila Senhorães, que tem informações sobre o Fernando Diniz, que parece ser o grande nome mesmo que a diretoria corintiana trabalha, tá? E tem um detalhe importantíssimo para você daqui a pouquinho com a nossa Priscila Senhorães, já, tá? Tem um detalhe importantíssimo aí. Se a gente voltar no tempo, quando o Marcelo Paes contrata Juan Pablo Vodempate, quando ele contrata o Juan Pablo Vodempate lá atrás, não era o nome. Ele tentou contratar Fernando Diniz para o projeto Fortaleza. Fernando Diniz tinha acabado de sair de algum clube e não aceitou. Aí ele vai à Argentina e traz o Juan Pablo Vodempate. Então, o primeiro nome para aquele projeto do Fortaleza que deu certo era o do Fernando Diniz, tá? Falta de criação, pouca intensidade e um time completamente sem confiança. E o resultado disso? Pressão total. Pouco tempo depois, a diretoria decidiu: Dorival Júnior não é mais técnico do Corinthians. E o mais impressionante, essa decisão vai custar caro, muito caro. O clube vai ter que pagar milhões pela rescisão, mesmo vivendo um momento financeiro delicado. Correu, honrou a camisa, se dedicou. O treinador fez o time do Internacional de uma maneira muito mais concentrada. Respeitaram a camisa do Internacional. É uma coisa impressionante. Já o Corinthians, o que aconteceu com o Corinthians? Time morto. Time sem conexão nenhuma. O tempo que treinou, perdeu o jogo. Não foi? Agora, bota 3 volantes, não joga, não desenvolve. É absurdo. E aí, o Memphis Depay, lá com o Pedro Silveira. Sabe o Pedro Silveira, que contratou o Memphis Depay? É bem capaz esse pessoal querer contratar um treinador. São eles que vão querer contratar. Aí, Dorival Júnior, 9 jogos, eu acho, sem ganhar. Perder pro Curitiba do jeito que perdeu, perder hoje, não dá, né? Aí é difícil. Os 2 laterais não chegaram uma vez para cruzar. Uma vez. O gol que tomou, sabe o gol que tomou? A bola estava nos pés do Corinthians, perdeu. Desordenado. Aí entra o tal de Zacarias. O cara não sabe jogar futebol. Aí o Lingard. Pô, você tá de brincadeira. Então, entrega a chave do cofre aí pro Memphis. É ele que manda. É o Pedro Silveira que tá lá no camarote. Parabéns pra vocês aí, que vocês não respeitam isso aqui. Vocês não sabem o que é isso aqui. Mas não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Parabéns aí vocês influenciadores. Puxa o saco deles agora aí. Aí vocês... Aí a gente que é Corinthians, né? Que a gente ama o Corinthians. A gente quer torcendo contra quem? O Palmeiras. Vê o Palmeiras jogar. Vê os caras jogar. Vê a intensidade dos caras. Vê o respeito que tem. Vê o que os caras correm. Segundo gol do Palmeiras, contra. Bola parada. Olha o que o Palmeiras... Quantos pontos o Palmeiras está e quantos pontos o Corinthians está. Esse ano aqui tá pior que o ano passado. E eu acreditava que o Corinthians ia brigar para Libertadores esse ano. Mas e vocês, jogadores? Então quer dizer que a comissão técnica é a única culpada. Aí vem o Abel Ferreira. Bota os caras para correr, todo mundo corre, dá carrinho. Vem para cá, vem para lá. Jogo lá contra o Bahia, lá em Salvador. 2-1. Jogo... Não sei... Então, alguma coisa não tá batendo certo. Não adianta o moleque chorar aí, que tá chorando. Tá tudo certo, que é criança, o moleque ele tá chorando. Mas, pô, vocês estão brincando. Olha o Palmeiras jogar. Olha o que os caras correm. Olha a disposição dos caras. Palmeiras, campeão brasileiro de novo.
O Corinthians vive uma crise que vai muito além de uma simples derrota. A demissão do Dorival mostra um clube sem direção, tomando decisões na pressão. E quando você começa a pagar milhões por erros, o problema já virou algo muito maior. E na mídia, o discurso também foi pesado. Alguns jornalistas apontaram que o trabalho bateu no limite. Outros já falam em falta de planejamento e decisões erradas da diretoria. Ou seja, não é só dentro de campo que o Corinthians está perdido. E agora eu quero saber de você. A demissão do Dorival foi a decisão certa? Ou o problema do Corinthians é muito maior do que isso? Comenta aqui embaixo, deixa teu like e se inscreve no canal.